Olá, gente. Esse é o bate-papo bíblico de terça-feira, às 20 horas. Tá gravado porque a gente teve alguns problemas de conexão com a internet e não conseguiu fazer a edição completa ao vivo, então estou gravando um resumo para você que não conseguiu assistir, poder assistir ainda hoje, tá? Para poder fazer essa reflexão na sua casa. A proposta do bate-papo bíblico de terça-feira à noite é refletir, repercutir um pouquinho daquilo que a gente ouviu ao longo do culto de sábado, sábado passado. Então, eu resgatei um pouquinho daquilo que a gente conversou na mensagem. A mensagem do culto era baseada no Salmo 112, alguns versículos do Salmo 112, que eu quero relembrar com você. A gente fez a leitura do Salmo na nova Bíblia Viva em português, é uma tradução um pouco diferente, bastante simples, bastante atual. E o Salmo 112, no versículo 4, dizia assim: o justo quando estiver cercado pela escuridão, Deus iluminará o seu caminho, pois Ele é misericordioso, Deus é misericordioso, é compassivo, sempre age com justiça. O justo nunca será derrotado pelas dificuldades da vida, e sempre se lembrarão dele. O justo não tem medo de más notícias, porque o seu coração confia totalmente no Senhor e ele tem uma base firme para a sua vida. O justo sabe que Deus o ajudará a vencer os seus adversários. E relembrando apenas os salmos, eles são orações, né? São muitas vezes escritos de maneira poética, mas ele mesmo tendo sido escrito há tantos anos atrás, ele é bastante atual naquilo que a gente está vivenciando agora. O justo do Salmo, a gente conversava no culto, ele não é alguém que faz tudo sempre de maneira correta, sem errar nada. Na verdade, o justo é aquele que confia no Senhor Jesus. No primeiro versículo do Salmo diz: os que temem ao Senhor, né? Esse é o justo. É o que é declarado justo pela fé em Jesus. Então, esse justo do Salmo, ele é feliz porque ele teme a Deus. O justo não é alguém que possa sempre fazer o que é correto, até porque isso é impossível aos olhos humanos, né? O único correto 100% justo é Jesus, e isso é trazido até nós quando nós cremos em Cristo, quando recebemos a fé no Salvador Jesus. E aí a Bíblia diz naquele salmo que quando o justo estiver cercado pela escuridão, ou seja, quando a gente não conseguir enxergar nenhuma luz no meio da confusão escura e assustadora, é Deus quem vai iluminar o caminho. Notem que o justo ele não está imune às escuridões, né? Não está imune aos problemas da vida. Alguns cristãos hoje falam e defendem a ideia e pregam isso de que se você crê, se você está com Jesus, nada de mal vai acontecer. O que na verdade, o que não é verdade, né? A Bíblia não fala disso em lugar nenhum. Pelo contrário, a Bíblia diz que todas as pessoas são pecadoras e estão afastadas de Deus por natureza, e aquilo que Jesus vem trazer para nós é o perdão pleno dos nossos pecados, que nos aproxima de novo de Deus, que nos abre as portas do céu, mas que não nos deixa livre de enfermidades, de doenças, porque se assim fosse, cristão nenhum morreria, né? Cristão nenhum teria câncer, cristão nenhum teria qualquer problema de saúde. Então não existem supercrentes, não existe fé que te livre do coronavírus, como alguns estão falando. E aí tinha uma frase na pregação que eu fiz questão de não dizer muito sobre aquilo, porque eu queria guardar para hoje, para esse momento. Os que confiam em Jesus têm os olhos abertos por Deus para enxergar coisas que os outros não conseguem ver. Os que confiam em Jesus têm os olhos abertos por Deus para enxergar coisas que os outros não podem ver. E aí eu queria que você pensasse junto com aqueles que estão próximos de você aí nesse dia, que a ideia é para a gente ter um debate bíblico. O que toda essa crise tem mostrado para você? O que toda essa crise que a gente está vivenciando agora tem mostrado de diferente para você? O que Deus já te abriu os olhos para você perceber e que você talvez não perceberia se não fosse a crise acontecendo? Essa é a primeira pergunta para o debate. A segunda é: como é que tem sido vivenciar a quaresma em quarentena?
Já perceberam que as duas palavras têm 40, né? Quaresma, os 40 dias antes da Páscoa, e a quarentena, os 40 dias de resguardo, né? Que não necessariamente sejam 40 dias, mas muitas vezes é trazido dessa maneira. A gente está falando em quarentena o tempo todo. É muito interessante que no começo da Quaresma, todas as igrejas cristãs, as que seguem um calendário litúrgico histórico de leituras bíblicas, sempre leem Mateus 6. Mateus, pode procurar na sua Bíblia, Mateus capítulo 6, é um trecho de uma pregação de Jesus que fala sobre amor, sobre oração e sobre jejum. E olha, não se tem falado em outra coisa que ficar em casa nesse momento é um ato de amor pelo próximo. A gente está tendo uma oportunidade de vivenciar amor de uma maneira que a gente nunca teve, né? Ficar em casa, proteger a saúde do próximo, estar disponível para ajudar aqueles que mais precisam, é um ato de amor, é amor prático. Oração é o segundo ponto, e muitas vezes a gente dizia que não tinha tempo para orar. Eu mesmo também pensei assim várias vezes. Minha oração precisa ser mais rápida porque tem muita coisa para fazer hoje. E agora, com essa quarentena, com não poder sair de casa, não ter compromisso fora, tem nos sobrado tempo para a gente orar, para a gente conversar com Deus. E o jejum, que é uma prática muito comum no Antigo Testamento e que alguns grupos cristãos preservam até hoje, principalmente durante a Quaresma, jejum de comida, de alimentação, nós todos estamos, de maneira quase que forçada, vivenciando um jejum de convívio social. A gente tem se privado desse convívio e tem sentido isso. É interessante como Deus nos dá oportunidades para vivenciar a Quaresma de uma maneira que nós nunca sonhamos, nunca imaginamos que iríamos experimentar. E aí vem uma terceira questão que você poderia conversar com os que estão em casa, quais são as coisas positivas que Deus tem mostrado para você no meio de tantas más notícias? O que Deus tem te mostrado no meio de tantas coisas que são ruins, notícias que não são boas, mas que Deus tem aberto seus olhos para perceber isso? Eu queria, antes de finalizar esse vídeo, compartilhar com você uma experiência do reformador Martinho Lutero. Nós somos uma igreja luterana, uma igreja que não considera Lutero como um homem santo, como o justo dos justos, mas alguém que teve seu papel importante na história da igreja, foi usado por Deus para trazer a palavra de Deus de novo para o centro da vida da igreja. Não tem nada de especial, um ser humano como qualquer outro, né, passível de erro também, mas tem uma passagem de Lutero, de Martinho Lutero, na época dele, em que ele vivenciou o que ficou conhecido na história como a peste bubônica ou a peste negra, que foi uma peste que devastou mais ou menos 1/3 da população da Europa. E Lutero, quando experimenta isso na sua cidade, naquele tempo o contágio era mais demorado de cidade para cidade, o mundo não era globalizado como hoje, Lutero escreve para um amigo pastor chamado John Hess, ele escreve uma carta chamada Se Alguém Pode Fugir da Peste. E aí, claro, eu não vou ler toda a carta aqui, mas apenas tirar alguns princípios para a gente pensar um pouquinho, trechos da carta que nos fazem pensar. Lutero disse assim para aquele amigo dele: em primeiro lugar, eu vou pedir a Deus que misericordiosamente nos proteja. A oração é o primeiro ponto. Diante dessa crise, de uma peste que nós estamos vivendo, não usamos essa linguagem mais, mas é parecido com aquilo que foi experimentado na Idade Média. Em primeiro lugar, eu vou pedir a Deus que misericordiosamente proteja a nós todos. Depois, num trecho da carta, ele diz assim: então eu vou desinfetar, farei alguma coisa para ajudar na purificação do ar, tomarei remédio, eu vou evitar lugares e situações onde a minha presença não seja necessária, para não correr o risco de me contaminar e assim, por acaso, acabar contaminando outros e causar a morte de outros como resultado da minha negligência. Olha só, bom senso, prevenção e cuidados de saúde. Está nessa carta que Lutero escreveu para aquele amigo no meio de uma situação parecida com o que a gente está vivendo hoje. Ele diz ainda: se Deus desejar me levar, se chegar a minha hora, Ele certamente vai me encontrar e eu estarei fazendo aquilo que Deus espera de mim. Dessa forma, eu não serei responsável nem pela minha própria morte, nem pela morte de ninguém. Ou seja, ele tem confiança, ele sabe
que Jesus abriu o céu para ele, e ele tem a consciência tranquila de estar fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele diz ainda, se o meu próximo precisar de mim, eu não vou evitar lugares nem ninguém, mas livremente vou ao encontro para prestar assistência. E aí a gente percebe amor prático, socorro no meio das dificuldades. Lutero tinha uma situação diferente da maioria da população da época, era uma pessoa pública que morava num mosteiro, que tinha muitos quartos disponíveis, e a história conta que ele e a esposa cuidaram de muitos doentes nesse período, e nenhum deles contraiu a doença. Então, veja que esse tipo de fé que Lutero deixa transparecer naquela carta dele é uma fé temente a Deus, porque ela não é uma fé valentona, não é uma fé que desafia a saúde, não é imprudente e nem tampouco tenta a Deus, dizendo que, nossa, se você é cristão, se você está na igreja, nada vai acontecer. Pelo contrário, é uma fé prudente, uma fé que confia, mas que faz todo o necessário e que está ao seu alcance para que tudo saia bem, para que tudo corra bem. Lembra das 3 perguntas, então, para vocês conversarem nesse momento de bate-papo bíblico? O que essa crise tem mostrado para você? Como tem sido vivenciar a Quaresma em quarentena? E quais são as coisas positivas que Deus tem te mostrado no meio de tantas más notícias que a gente está vendo e experimentando? Fica o convite aí para a gente participar online do culto no próximo sábado, dia 28 de março, às 20 horas. Se possível, a gente vai fazer a transmissão lá da capela e a gente vai começar uma nova série de mensagens, uma nova série de pregações, chamada Diálogos da Paixão. São conversas de discípulos ou de Jesus, nesse contexto de preparo para a entrega de Cristo e depois também, posteriormente, a Páscoa e a ressurreição, em um período um pouquinho depois. O primeiro tema é sobre anseios e futuro, mas você vai receber ainda os convites nas redes sociais ao longo dessa semana, tá bom? Um abraço e até mais!